FM, já estamos de volta com o jornal O Quarto Poder para mais de 80 cidades e vamos assim ao vivo até meio-dia. São 11 horas 13 minutos e vamos de notícia. Já tem entrevista para você. A primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, a Cristiane Freitas, ela participa hoje do encontro com primeiras damas da região aqui em Birigui. O evento é fechado para o público e só o público convidado, no caso, no Speed Park. Começou às 9 horas da manhã, com recepção da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Birigui, a Silvana Caetano Gomes Leal Milani. E no período da manhã, a primeira-dama do Estado está fazendo, no caso, uma explanação sobre o seu trabalho e também projetos previstos para a área de assistência social de todo o Estado de São Paulo. Já no período da tarde, todas as cidades convidadas terão a oportunidade de mostrar os seus trabalhos e principalmente o potencial de seus municípios. Os encontros estão sendo realizados em todas as regiões do estado de São Paulo e vai aqui em Birigui hoje até às 17 horas. Agora são 11h14. Será prorrogado o contrato de concessão do serviço de estacionamento rotativo em Araçatuba. Após o período de vigência de 10 anos, a Prefeitura e também a Arapark entraram em acordo para prorrogar a vigência inicialmente pelos próximos 176 dias. Segundo a nota da Prefeitura, a prorrogação é uma forma de repor os dias de paralisação da execução do contrato devido à pandemia de Covid-19. Agora são 11 horas 15 minutos, hora de entrevista aqui no Quarto Poder. E amanhã, 18 de maio, é Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Portanto, que nós possamos ficar atentos, né? Porque as nossas crianças e adolescentes, às vezes a gente acha que não é só como, né? Aqui não vai acontecer, perto de mim não vai acontecer, na minha cidade não acontece e acontece mais frequentemente do que a gente imagina. Por isso hoje temos aqui a psicopedagoga, a Renata Couto, para conversar com a gente, Celso Ricardo Borges, o Candinho, coordenador do Conselho Tutelar, e também a Silmara Coalhato, conselheira tutelar. Eu e Sérgio Viana, então, vamos comandar essa entrevista e eu gostaria de perguntar primeiro para a Renata e depois o Celso entra falando junto com a gente, se realmente esses tipos de abusos são mais frequentes do que nós possamos imaginar e estão mais perto do que possamos imaginar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tropical FM. Muito prazer estar com vocês nessa manhã de quarta-feira. Sou Renata Couto. E sim, sobre a sua pergunta, esses abusos, infelizmente, são mais frequentes do que a gente imagina, está mais próximo do que nós pensamos, né? As nossas crianças, elas pedem socorro e é muito importante essa campanha. Amanhã, na verdade, dia 18, né? É o Dia Nacional contra o combate do abuso sexual em crianças e adolescentes, e é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto, e sim, ele acontece mais próximo das crianças do que a gente imagina, né? Eu, enquanto clínica, né, com a neuropsicopedagogia, e também sou servidora pública, faço parte da equipe gestora da Escola Neir Borges, e a gente observa que, tanto na parte clínica, tanto no setor público, a demanda é muito grande, ela cresce a cada dia mais, né? Raras vezes a semana que a gente passa sem ter uma denúncia, sem ter alguma criança pedindo socorro, né? Então, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, levar informação e, principalmente, fomentar isso para que as pessoas possam denunciar, né? Porque as crianças, elas só podem ser protegidas se as pessoas fizerem as denúncias. Muito importante você falar isso, porque o Celso já chegou falando comigo aqui que já tivemos algumas denúncias hoje. Celso, é verdade isso? Me esclareça. Como são feitas essas denúncias? Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Lília. Parabéns pela condução dos trabalhos. Meu amigo Gilberto, de anos, né? Fico feliz de estar aqui. Às vezes o assunto que nos traz aqui, ele não é muito confortável. Porque existe muitos tabus ainda a ser rompidos. As pessoas têm que falar disso. Porque ele existe, ele é um bicho. Quando nós não tratamos disso, as consequências de uma criança ou de um adolescente
vítima de algum tipo de violência. Nós estamos falando esse mês de maio, né, exclusivamente do abuso, mas existe outros tipos de violências também, né? Mas exclusivamente o abuso, quando chega o mês de maio, todas as unidades escolares, tanto municipal quanto estadual, o serviço de convivência, que a gente chama, né? Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, das OSC, das organizações sociais, que prestam excelente serviço na nossa cidade, que são vinculadas, né, ao Conselho Municipal do Dia da Criança, e aqui eu quero agradecer a nossa equipe de trabalho. Nós temos toda a equipe, os 5 conselheiros, tem a Silmar, tem a Patrícia, tem o Vinícius e tem a Jaqueline, e também o pessoal, né, que compõe o CMDCA, né, que é o Conselho Municipal do Dia da Criança e Adolescente, nosso presidente Mauro, e nós viemos trabalhando esses anos, ampliando esse olhar. É importante as famílias entender que o abuso ele acontece, eu não vou ter números exatos, mas acredito que seja acima de 80% próximo dentro da família, né? Daqui esse a número. pouquinho eu vou fazer essa pergunta sobre intrafamiliar e extrafamiliar. Exatamente. Eu vou fazer essa pergunta. Então, e hoje, como a Lília fez essa pergunta, hoje nós já tivemos situações dessas, que envolvem situação de violência sexual, envolvendo crianças, entendeu? Então, isso infelizmente, é uma coisa que acontece muito mais do que aquilo que nós imaginamos, né? Isso tem acontecido muito. Só para esclarecer aqui, o que vem a ser o abuso sexual infantil, né? Como ele é definido como uma exploração sexual de uma criança, sendo ocasionado por uma pessoa que esteja em um estágio psicossocial mais avançado de desenvolvimento. A criança, nesses casos, é utilizada como meio para gerar estimulação sexual no outro, não sendo necessária a penetração. Assim, a realização de toques, carícias, sexo oral ou situações em que há um contato físico, como voyeurismo, assédio, exibicionismo, também são considerados abuso sexual. E aí entra, por favor, Silmara. Antigamente, no nosso Código Penal, Sim. haviam 2 artigos. O do ato libidinoso, Sim. que seria o passar de mão, o toque, e o abuso, o estupro, que caracteriza-se com a penetração. Hoje não mais. Desde 2009 foi a alteração no Código Penal. Isso, há muito tempo. Isso hoje é englobado no mesmo artigo. Exato. Então, para configurar um estupro, um abuso sexual, basta um passar de mão e o não querer do outro. Exato. Tá? Com relação à criança e o adolescente, o abuso, ele se dá intrafamiliar, dentro da família. E a exploração sexual, ela envolve valores pecuniários. Então, são distintos. Sim. Né? Um se dá dentro da família, geralmente por uma pessoa muito de confiança dos responsáveis legais, e a exploração já não. Ela envolve ou o dinheiro, ou troca de presentes. Sim. E assim, então a Lei 14.432 de 2023, ela institui maio como o mês contra o abuso e a exploração. E por que o mês de maio e especificamente o 18 de maio? Porque em 73, em 18 de maio, Araceli, uma criança do Espírito Santo, Vitória, ela foi abusada sexualmente, ela foi torturada e há registro na época que alguns dizem que ela teve o corpo queimado e o outro que foi jogado só da cáustica. Então, isso aconteceu em 18 de maio. Então, por isso, eles escolheram essa data especificamente contra o abuso do 18. E por que o maio laranja? Tudo tem um porquê, Claro, né? Sim, é óbvio. muito O bom laranja é por causa da flor de gérbera. Ela é parente da margarida. Ela é uma flor de fácil cultivo. Pega em qualquer terra, né? Porém, ela é muito frágil. E ela tem várias cores, mas a laranja, ela é muito linda. Então, ela é fácil de ser cultivada, mas qualquer coisinha um pouco mais áspera, mais forte, quebra. Então, a gente remete isso à beleza
da criança, não no intuito do estereótipo, mas no intuito da beleza, da inocência, da evolução, de tudo, e com também a fragilidade que essa criança está vulnerável todos os dias, em todos os lugares. Realmente, como o Celso disse, é um assunto espinhoso, mas a gente precisa falar não só em maio, mas a gente precisa estar fazendo esse alerta durante o ano todo, sempre. E se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, nosso WhatsApp está liberado para você também. É o 18 99133 0852. Eu queria fazer agora uma pergunta para a Renata, ela tem alguns dados, e eu queria saber os dados em números no Brasil, nesse último ano, os dados em números também, a porcentagem de casos que acontece dentro da família, fora da família, a idade das vítimas, a idade dos agressores. Na verdade, a gente tem o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né? Esses dados que eu vou passar agora foram os dados que foram informados em 2022. Com a pandemia, a gente sabe que muitos casos não foram denunciados, então, assim, não são dados reais, né? Porque a gente sabe que, na verdade, esses dados seriam muito maiores, infelizmente, né? A gente não queria dar essa informação, mas, na verdade, eles são muito maiores. Mas é por isso que a gente fala da importância da denúncia, porque é com a denúncia que a gente consegue ter esse patamar, né? De números, de quantidade, de saber quando a questão de quanto que está de um ano para o outro, se está aumentando, se está diminuindo. Então, assim, através desse Anuário Brasileiro, que é um documento, é um dos documentos mais importantes para análise de conjuntura de violência no país, a gente tem as informações que 53% da violência é feita contra meninas com menos de 13 anos, né? Até em 2020, nós tínhamos 57,9% dos casos. Em 2021, cresceu para 58,8%. E sobre a questão do nosso país, 60% das vítimas tinham menos de 13 anos. E, assim, se a gente for ver, comparar os anos, a gente vê que essa crescente está aumentando, né? A gente tem o Disque 100 também, que é o número que a gente tem para poder fazer essas denúncias. E 1 a cada 4 denúncias do Disque 100 são violências contra crianças. Então, é muito importante a gente falar desses dados, dessas informações, para a gente ver que esses números eles estão crescendo sim, e como é importante a gente estar falando sobre isso, sobre esse combate, né? Em relação às características desse crime, a gente observa que 95% são acometidas por homens, né? Porque a gente fala de homens, mas também tem a questão das mulheres também, né? A gente não pode tirar o sexo feminino. Também tem mulheres que cometem abuso sexual, não é só homens. Só que a crescente, o maior número é entre homens, né? 95% dos criminosos são homens, são conhecidos da vítima, normalmente 82% são conhecidos da vítima, né? 40% são pais ou padrastos, 37% está entre irmãos, primos ou outro parente, outro agregado da criança, e 8,7% avós da criança, né? A gente também tem as informações que, em relação aos ambientes onde isso mais acontece, 76% desses abusos, desses estupros, eles acontecem dentro de casa, né? E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas dentro de casa, né? Será que não tem ninguém vê esses abusos acontecendo? Gente, quando a pessoa quer fazer, ela é tão articulosa para poder fazer que ela faz qualquer coisa. Na parte clínica mesmo, já peguei alguns casos de crianças que vieram até mim, que contaram o que estava acontecendo, e a mãe estava junto na casa nos momentos que os abusos aconteciam. E a gente pergunta, mas e aí, não viu? Né? Ou tá sendo omissa com esses abusos? Mas não, tem muitos casos que acontecem à noite, os parceiros dopam. Eu já peguei casos que aconteceu isso. O parceiro, ele dopava a esposa, ele dopava a parceira dele, e à noite ele ia mexer com a criança. Então, assim, é uma situação muito complicada. Por isso que é muito bom a gente falar sobre isso, né? Todo cuidado é pouco. E outra coisa também que é muito bacana da gente comentar que também acontece em meninos. A gente sempre ouve falar muito da questão das meninas. Sim. Mas por que os meninos não são tão destaques? Os números não apresentam maiores incidências nos meninos. Até porque os meninos eles são muito mais reservados. A gente vê uma dificuldade maior de poder fazer a denúncia. As meninas, ainda que é um pouco mais difícil, mas a gente vê que as meninas ainda elas têm essa facilidade. Agora, os meninos são mais reservados, a gente não vê esse índice maior, né? E a gente
percebe também, outro caso que é bacana a gente comentar, é com crianças com necessidades especiais. Os índices estão crescendo, principalmente porque, dependendo da necessidade especial que a criança tem, às vezes ela tem a fala comprometida. Então, acaba que essa criança ela não vai denunciar. Esse agressor, na verdade, ele tem isso como álibi para ele, né? A criança ela não vai denunciar. A gente já tem os casos que o agressor ele fica fazendo aquela pressão psicológica para a criança não falar, mas a gente também vê que nos casos de criança com necessidade especial, eu peguei um caso semana retrasada de uma criança com necessidade especial, tinha deficiência intelectual. A gente começou a observar isso a partir do comportamento que começou a mudar, né? E então essa questão da fala, da linguagem, ela acaba também acuando e dificultando essa denúncia. Ótimo. Vamos aproveitar para falar um pouquinho com o Celso e com a Silmara. A gente está vendo aqui o panfleto de vocês, né? E está aqui falando sobre ficar atento à criança, né? A criança, o que ela apresenta, qual o quadro que ela apresenta diante disso, tudo que a Renata acabou de falar aqui agora. Então, Sérgio, por isso que a gente sempre fala, existe um trabalho que tem que ser feito em conjunto. É família, as escolas, o serviço de convivência. Então, todos esses atores, eles são fundamentais. Por quê? Uma criança que está sendo vítima, aí qualquer tipo de violência, mas especificamente a sexual, ela começa a demonstrar algumas mudanças no comportamento. Certo. Vou te dar um exemplo aqui. Uma criança que constantemente fala para a mãe que está com assadura, por exemplo, é um sinal. De onde vem essa assadura? É um sinal, por exemplo, regiões, né, da genitália da criança avermelhada, isso já é uma forma de detectar alguma coisa. Por que essa criança não comeu nada diferente, não está sendo medicada? O medicamento às vezes pode, né, dar algum tipo de alteração. Mas o que mais a gente percebe é as questões nas escolas. Por quê? Porque a nota da criança às vezes começa a mudar, o comportamento da criança na escola começa a mudar. Ela anteriormente ela ia no banheiro sozinha, ela não tinha vergonha às vezes de se trocar na frente do pai ou da mãe, por exemplo, e ela começa a ter trancar a porta do banheiro. Criança de 4, 3 anos, 5 anos não tem esse hábito, ele não tem essa visão de que ali todo mundo é a família, né? Então ela não tem vergonha de se expor, de fazer uma necessidade no banheiro na presença do pai ou da mãe, né? Então quando a criança começa bruscamente a mudar esse comportamento, isso já pode estar acontecendo. Não que tenha acontecido o ato de forma exposta, mas tem alguma coisa em curso. Alguém falou alguma coisa, alguém apresentou alguma coisa fora do normal, da rotina da criança. Então, toda mudança de comportamento da criança, ele pode estar acontecendo alguma coisa. Não necessariamente o abuso. Né? Porque, às vezes, o pai fica preocupado. Minha filha, a nota caiu e já... Não, às vezes não. Às vezes é uma questão de olhar a necessidade daquele momento. Aproveitar também para as pessoas ficarem atentas às redes sociais, né? Com certeza. Nossas redes sociais, pais responsáveis legais, por favor, acompanhem as redes sociais dos vossos filhos, limitem o horário de uso de celular, coloquem vossos filhos para praticarem esporte, para se sociabilizarem. Ler, eu falo que a leitura abre um mundo fantástico para a criança, porque o perigo existe sim na internet. A internet, as redes sociais, a internet, ela veio para ajudar? Veio. Ela nos ajuda a pesquisas, numa série de coisas. Mas ela tem o lado negro dela também. Com certeza. Né? E é a esse lado negro que pode causar mal, não somente a criança e adolescente, não. A adultos também. Há pessoas que são induzidas a confiar em alguém que está ali atrás daquela tela e começa a tirar fotografia e depois geralmente são chantageadas, né? Ou aqueles, eu não sei o nome específico, mas... Deepfake, que aparece uma foto, mas no fundo a criança está conversando com outra pessoa. Quem viu a novela Travessia aconteceu isso. Exatamente. A novela trouxe vários temas com relação à internet, que é do vício da internet e da deepfake, isso, né?
E que você olha, vê um rosto lindo de uma amiguinha ali, mas por trás há um aliciador, um estuprador, um abusador. E não só foto, hoje eles conseguem fazer por vídeo. Vídeo. Era um homem que por vídeo falava. A imagem era de uma Exatamente. moça e ele conversava com uma voz feminina. Feminina. Olha o perigo, E gente. isso acontece, viu, gente? É Não é só muito na novela, normal. não. É na vida real. E aí eu queria entrar na questão, a Renata trouxe os números nacionais, eu queria entrar nos números de Birigui, né? Vocês têm números, cresceu também da pandemia as denúncias aqui dentro da cidade? Como essas denúncias chegam até vocês? Se tem alguém agora ouvindo a gente, quer fazer uma denúncia, como essa denúncia vai chegar? William, perfeito. Nós temos os canais de denúncia, tá? Nós temos o Disque 100, que ele é centralizado em Brasília e é distribuído de acordo com a cidade, né? Então, por exemplo, um cidadão, uma pessoa que mora em Birigui, que vai fazer uma denúncia de uma criança, nesse momento vítima de algum tipo de violência, o Disque 100, ele é um canal, ele entra lá, ele é disparado para o Conselho Tutelar do município, ele é disparado também para a Delegacia de Defesa da Mulher, DDM, e também é disparado para o Ministério Público da Infância. Então, nesse disparo do Disque 100, vai para 3 localidades. São atores, né, de defesa do direito da criança e adolescente. E, normalmente, o Conselho acaba sendo o órgão que vai fazer a primeira intervenção, até pela sermos exclusivamente, né, de criança e adolescente, diferente do Ministério Público, diferente da DDM, que tem outras ações, além da criança e adolescente. Então, o Conselho ele vai averiguar a denúncia, né, ele vai até o local, faz essa leitura do que está acontecendo, e se ali a gente perceber que há alguma situação, algum direito violado, tem uns canais de encaminhamento. Se é questões criminais, a gente aciona a delegacia, que vai fazer a questão criminal, e nós vamos conduzir a parte protetiva. É importante falar para a população que o Conselho Tutelar ele não tem o poder investigativo. Existe muito assim, essa confusão da população, que às vezes a pessoa faz a denúncia e não eles falam assim para nós, Sérgio, que não acontece nada com o abusador, com o violador, com o agressivo. O Conselho Tutelar não tem essa capacidade. Isso é uma questão de ordem criminal. Quem vai conduzir é o delegado, que vai fazer o trabalho dele, e vai, se assim ele entender, ele vai caminhar para a vara da infância, para o Ministério Público, e lá serão tomadas as devidas precauções. E além do Disque 100, nós temos o telefone 0800 771 8664 e temos o telefone fixo. Mas a gente sempre pede para as pessoas usarem esses 2 canais, o Disque 100 ou o 0800, porque se você passa o telefone fixo, é um pouco complicado, porque nem todo mundo tem condições, às vezes não tem crédito naquele momento que ele visualizou uma situação. Então a gente sempre fala 0800 771 8664. E também tem a denúncia presencial. A pessoa pode também fazer a denúncia presencial. E também é importante frisar, Sérgio e Lilian, que todas as denúncias ela tem ordem extremamente restrita. A pessoa não é informada, ela não tem acesso ao sigilo, 100% de sigilo. Sim. Aproveitar agora, nesse gancho, houve uma denúncia. Renata, a importância de que haja um atendimento psicológico a essa criança, a família, sabe, engloba muitas coisas, né? Qual a importância de se ter um atendimento na área? A criança ela tem que ser acompanhada, até porque o que vai gerar não é só apenas os prejuízos físicos, mas principalmente os prejuízos psicológicos, né? Então, essa criança ela pode desenvolver transtornos emocionais variados, ansiedade, sintomas depressivos e agressivos, né? Problemas também, quando ela fica maiorzinha, em relação à identidade, à sexualidade dela, dificuldades de relacionamento interpessoal e intrapessoal dela com ela mesma, né? Então, olha quantas dificuldades, quantos prejuízos esse abuso vem ocasionando, né? As questões cognitivas também, que é algo que eu pego muito na clínica em relação a isso, porque a criança ela começa também a ter as dificuldades na aprendizagem, na escola, né? Então, essas questões cognitivas de função executiva, a criança também começa a apresentar muita dificuldade em relação a isso. Tem muitas crianças que, após isso, têm até transtornos mentais envolvidos, né? Que são transtornos afetivos bipolares, estresse pós-traumático, né? Porque após o trauma, depois que a gente conseguiu tirar essa criança dessa situação
situação de risco, tem também o pós-traumático dela, aquilo que ficou, né? Que, na verdade, a gente tenta conciliar e até amenizar isso com as terapias, mas é algo que é para o resto da vida. Essas cicatrizes, elas ficam na alma. Não é uma coisa física, não é um machucado que você tem, daqui uns dias você sabe que vai cicatrizar e que vai ficar curado, vai sarar. Essas agressões, né? Esses abusos, eles ficam marcados na alma da criança para o resto da vida. E um dado também que é importante a gente falar é que pessoas que foram abusadas enquanto eram crianças, na vida adulta, elas correm o risco de ter 4 vezes mais risco para depressão, suicídio. Então, olha como isso é grave, como isso é importante ser falado, né? Então, assim, para a gente também observar nas crianças, tem a relação dos comportamentos, que elas vão começar a dar sinais a partir dos comportamentos, mas a gente vê realmente, normalmente, sim, que as crianças elas apresentam muito medo, perda do interesse de estudo, perda do interesse de brincar, dificuldades em se ajustar, ocorre muito isolamento também, né? Depois que ela começa a ser abusada ou começa a passar por essas situações, a gente realmente vê um comportamento adverso em relação ao isolamento, a questão da linguagem da aprendizagem, fugas de casa, porque geralmente quando o ambiente da casa é o ambiente que isso mais ocorre, a criança automaticamente ela quer ter a fuga da casa, ela não quer ficar naquele ambiente mais, né? E também as ideias suicidas, homicidas, e muita criança também começa a desenvolver autoagressão e automutilação. São alguns dos sintomas que a gente começa a observar no comportamento. Tem uma participação aqui rapidamente do Wesley, ele está falando de Londres, na Inglaterra. Ele está perguntando aqui se um caso já aconteceu há muito tempo, né, independente do passar de anos, né, ele pode ainda levar esse caso, ser comunicado. Por favor, fiquem à vontade para falar. Quem vai responder? A Silmara? Por favor. Sim, não importa há quantos anos o caso aconteceu. Há notícia de fato para a DDM. Se hoje a pessoa já é adulta, ela pode sim remeter esse fato. Não há uma prescrição de tempo. Houve o abuso. E outra coisa que eu quero acrescentar na fala lindíssima da nossa amiga aqui é os desenhos. Os desenhos das crianças que sofrem abusos, né, sexuais, violências sexuais, são gritantes. Então, que os pais se atentem aos desenhos, às cores, porque geralmente as cores pretas, marrons, cinzas, elas prevalecem nesses desenhos. Vem da alma, né? Vem da alma. A dor da alma são transcritas em cores escuras. Respondendo novamente ao Wesley de Londres, a qualquer tempo, denuncie, relate. Não podemos ter vergonha de falar. Às vezes as pessoas se omitem por vergonha. Como eu vou me expor? Hoje eu já sou casada, já tenho filhos e isso aconteceu comigo. Não, é a partir da fala, do ato. O ato de uma pessoa pode encorajar muitas outras. Então, nesses assuntos, se calar não é o viável. Realmente. Falar, ensinar, prevenir ao outro é sempre o melhor caminho. Mesmo porque você tira aquilo que está intrínseco dentro de você, que você carrega por tantos anos, a partir do momento que você coloca para fora, você tira esse peso dos ombros da alma e a partir daí já pode começar a melhorar através de psicólogas, etc. e tal. A gente, infelizmente, está tendo que chegar ao final, né, por causa do tempo. Eu só queria perguntar, aí vocês respondem, cada um, a partir de que idade a gente pode começar a conversar sobre esse assunto com a criança e falar para ela, olha, aqui não pode pôr a mão de jeito nenhum, em quem você pode confiar, como que a gente pode estimular essa criança para ela falar, ter confiança em alguém. A gente estava comentando da escola, né, Renata? A partir de que idade? Porque cada idade vai entendendo uma forma também, né? Na verdade, esse trabalho ele já começa na escola. Eu também faço parte, né,
da parte da educação, da Secretaria de Educação, e a gente tem já, até na parte do planejamento do professor em sala de aula, na educação infantil, na parte da educação, na creche mesmo, até antes mesmo de estar no pré-1, no pré-2, mas na creche mesmo já começa um trabalho em relação a isso, mas ele focaliza muito mais ainda na educação infantil, né? A gente tem ali no planejamento dos professores, quando a gente vai trabalhar com o corpo da criança, para estar trabalhando também essas questões da onde pode tocar, aonde não pode tocar. Então, na verdade, começa nesse sentido lúdico, né, quando a criança é mais pequenininha, e aí vai se avançando conforme as séries que ela vai, né, ensino fundamental e assim por diante. Mas não tem, na verdade, uma idade certa. Eu acho que a família em si, no início, quando a criança começa a falar e interagir, já é legal a gente já começar a introduzir isso, né? É lógico que de início, de uma forma lúdica, você pode pegar uma boneca do seu filho como modelo na hora da brincadeira. Eu acho que é muito legal também a família estar com a criança, quando ela é bem pequenininha, através da brincadeira. A nossa amiga que falou do desenho, que realmente, né, na parte clínica a gente usa muito nas técnicas projetivas para poder ver esses desenhos, porque a gente tem uma análise desses desenhos para poder fazer essa compreensão, essa interpretação dos desenhos e das cores. Mas na educação infantil, e até os pais em casa mesmo com essa criança, através da brincadeira, observa quando o seu filho está brincando, porque a gente acha que é uma simples brincadeira, mas ali no brincar, a gente consegue tirar tantas coisas de uma brincadeira, da fala, de como ele está ali, a criança, a menina, vamos supor, com a boneca. E a gente pode usar também esses brinquedos como repertório para poder estar fazendo essas orientações, né? Tanto para poder a mãe ali na hora, olha aqui nessa boneca, olha filha, aqui pode tocar, aqui não pode. Na escola também os professores já fazem esse trabalho. Então é muito bacana, inicialmente lúdico com a criança e conforme ela for crescendo, ter essa escuta. É muito importante, principalmente o papel da mãe, né? Eu acho que tem o pai também, mas a mãe, a escuta da mãe, ter essa proteção e essa fonte de apoio. Sempre que puder, converse com o seu filho, converse com a sua filha, tenha esse momento juntos para poder ouvir e saber o que está acontecendo de fato. E sempre, 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 nunca deixar de terceirizar esse serviço, porque a gente vê hoje em dia as famílias terceirizando tudo, terceirizando muita coisa, e acaba sobrecarregando a escola também, que fica nesse papel. A escola, hoje em dia, ela é uma das fontes mais responsáveis por essa denúncia, né? A gente observa e tem muitas essas denúncias, até a gente passa para o Conselho Tutelar, né? Na escola que eu sou gestora, que eu faço parte da equipe gestora, a gente passa muitas situações para o Conselho Tutelar. É um trabalho em equipe mesmo, como o nosso amigo falou aqui. A gente precisa unir forças, mas a gente percebe que a família é a responsável, a família não pode terceirizar, né? Então, essa escuta ela é imprescindível. Obrigada, Renata. E Celso, quais são as atividades, né, que vocês estão fazendo para divulgar essa campanha e conscientizar mais pessoas? Então, Lília, como o Sérgio ontem, vocês até divulgaram, até quero agradecer. Da PAC, onde nós tivemos palestra no curso, no período da manhã e também no período da tarde. E segue as escolas e outras entidades estão também trabalhando o tema. Não é que o Conselho não consegue atender todo mundo, porque a gente teria que atender todos. Tem muitas entidades, nós só somos em 5, e além do trabalho diário que a gente tem que fazer. Mas nós temos uma agenda para sexta-feira, que a Silmara vai estar indo lá no Pro Criança, junto com o Vinícius. E amanhã, eu até queria aproveitar, amanhã nós temos uma caminhada programada com todas as entidades, as escolas, o serviço de convivência, que nós vamos fazer uma concentração ali na Praça James Mello, às 9h da manhã, e nós sairemos ali em sentido a Doutor Gama, passando pela rua 9 de Julho, descendo ao Barão do Rio Branco, ali vai ter pessoas tudo uniformizadas, pelo centro da cidade, e vai ter faixas, vai ter panfletagem ali no centro. A gente fala que é um momento ápice da nossa campanha. Por quê? Porque ali nós já estamos em trabalho, mas a partir de amanhã, a gente acredita que a intensidade das ações nas entidades, nas escolas, isso aumenta. E respondendo uma pergunta que você me fez no começo, a questão dos números, infelizmente os números têm aumentado. Hoje nós já estamos ainda no metade do mês de maio, e a quantidade de denúncias de abusos, de violência sexual, melhor dizendo, ele já está superando, infelizmente, os dados que nós tínhamos no ano passado. E eu acredito, infelizmente, que nós teremos aí, talvez, até o dobro do que nós tínhamos no ano passado. Prometo que a gente vai trazer esse assunto em pauta mais vezes aqui. Muito tá bom? mais Obrigado vezes durante o ano. pela participação, Silmara, Celso, Renato. Obrigado por vocês estarem aqui no Quarto Poder junto com a gente. Obrigado.
Gente, são 11 horas e 47 minutos. O assunto rendeu por aqui, mas precisamos ir para o intervalo comercial. O Quarto Poder volta daqui a pouco com informações policiais, também momento esportivo e muito mais notícias para vocês. Quarto Poder. Os fatos com precisão e credibilidade.